Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa última aula do curso de Eletricidade Básica. Mas não é hora de despedida, é hora de crescimento. Aproveite esses conceitos básicos que você aprendeu durante o curso e vá adiante, pesquise, busque outros cursos. Acredite em você, eu sei que você é capaz. Mas não esqueça que nós vimos apenas conceitos básicos e ainda temos muito a aprender e acrescentar aos tópicos que nos foram apresentados nessas 12 aulas. Agora, nós vamos iniciar nossa aula de número 12 com um assunto que está diretamente ligado ao magnetismo e ao fluxo magnético que estudamos anteriormente. Hoje nós iremos falar de transformadores. Vamos ver, mesmo que superficialmente, o que são e aprender a reconhecer termos como espiras, enrolamento primário, enrolamento secundário, transformador elevador, transformador abaixador, núcleo, isolamento, além de ter noções de como é construído um transformador de potência. Para um leigo, a pergunta é: o que é um transformador? O conceito é muito simples. Nós podemos dizer que o transformador é um equipamento que converte a energia elétrica de um nível de tensão e corrente para outro nível, que pode ser maior ou menor. Quando o transformador converte para um nível mais elevado, por exemplo, de 220 volts para 440 volts, nós dizemos que ele é um transformador elevador. Quando ele converte de 440 volts para 110 volts, nós dizemos que ele é um transformador abaixador. É simples. Subiu a tensão, é elevador. Baixou a tensão, é abaixador. Graças aos transformadores, nós podemos elevar a tensão elétrica para que ela possa ser transportada a grandes distâncias por linha de transmissão como essas que estamos vendo aí, com uma corrente mais baixa, reduzindo as perdas e, consequentemente, reduzindo os custos. Por outro lado, nós também podemos abaixar essa tensão para valores seguros que possam ser manuseados com segurança. Os transformadores, eles vão usar a corrente alternada que nós já aprendemos em uma aula anterior. No caso, estamos vendo aí, foi a aula de número 9. E ele vai transportar a energia elétrica de uma bobina para outra por meio da indução eletromagnética. Primeiro, vamos ver como é constituído o transformador. Nós vamos precisar de um núcleo de ferro, de um enrolamento primário e de um enrolamento secundário. Além disso, nós vamos precisar de um isolamento que vai ficar entre os enrolamentos e o núcleo de ferro. O transformador montado teria esquematicamente essa aparência. Uma bobina primária, que está no núcleo de ferro, uma bobina secundária, que também está no núcleo de ferro, e precisamos agora de uma tensão para alimentar o primário e termos uma tensão de saída no secundário. Quando alimentamos o primário do transformador com a corrente alternada, é produzido um campo magnético que, conforme aprendemos quando estudamos o magnetismo, ele é composto de linhas de força e vai circular por esse núcleo de ferro. E esse núcleo de ferro vai, por sua vez, conduzir as linhas de força que formam o campo magnético, e aí a bobina secundária será submetida à ação desse campo. Como já sabemos, esse campo magnético é variável e vai induzir uma corrente elétrica na bobina secundária. E, a partir daí, vai gerar a nossa tensão em 440 volts. Veja que a tensão aplicada no primário originou tensão no secundário. Esse é o protótipo básico de funcionamento de um transformador. Nesse caso,
nós estamos falando de um transformador com apenas um enrolamento, ou seja, nós estamos falando de um transformador monofásico. E o transformador trifásico? Como é o processo de funcionamento? O processo é o mesmo, só que ao invés de termos um enrolamento de um trafo monofásico, teremos 3 enrolamentos. Lembra quando nós estudamos os circuitos trifásicos, que podíamos ligar 3 circuitos monofásicos e que eles poderiam ser ligados em estrela ou em triângulo para formar o circuito trifásico? Pois é, isso também ocorre nas ligações dos enrolamentos dos transformadores. Normalmente, nossos transformadores de distribuição são ligados em triângulo no primário e em estrela no secundário, pelo simples fato de termos necessidade do neutro na grande maioria das instalações residenciais e comerciais. Veja que aqui nós temos um enrolamento monofásico, outro enrolamento e mais um terceiro enrolamento. Vocês estão lembrados quando nós aprendemos a ligação em estrela que uma das extremidades de cada bobina é ligada a um fio comum e esse fio passará a ser o neutro. E as outras extremidades serão as fases. E a ligação em triângulo nós também aprendemos em uma aula anterior. Interligamos as extremidades das bobinas e dessas extremidades nós tiramos as fases. Então, quando eu aplicar uma tensão trifásica no primário ligada em triângulo, automaticamente vou ter uma tensão trifásica ligada em estrela no secundário. A variação de tensão que vai haver para cima ou para baixo nos transformadores, ela vai se dar na construção das bobinas, porque para o transformador elevar a tensão, é necessário que ele tenha maior número de espiras na bobina secundária e, consequentemente, menor número de espiras no primário. E quando necessitamos de um transformador abaixador, ocorre o inverso: maior número de espiras no primário e menor número de espiras no secundário. Vamos ver isso graficamente. Aqui nós temos um transformador elevador com o primário em 110 volts e o secundário em 440. A observação é que para elevar a tensão, a bobina secundária tem que ter mais espiras. E a bobina primária, menos espiras. Então, é um transformador elevador. Aqui nós temos um transformador abaixador. Temos aqui 440 para 110. Como vimos anteriormente, a bobina primária vai ter a tensão maior, então vai ter o maior número de espiras. E a bobina secundária, que vai ter a menor tensão, vai ter o menor número de espiras. E essa relação vai existir sempre. Existe uma relação direta entre o número de espiras e a tensão dos enrolamentos. Então, nós vamos poder verificar facilmente essa relação usando essa fórmula em um exemplo prático que nós iremos ver a seguir. Temos aqui alguns dados e a relação a que eu me referi era essa. A tensão do primário está para a tensão do secundário, assim como o número de espiras do primário está para o número de espiras do secundário. O nosso exemplo aqui diz que o nosso primário tem 1.200 espiras, o nosso secundário tem 600 espiras e a nossa tensão primária é de 1.000 volts. E eu quero saber qual é a minha tensão secundária. Então a relação é essa. E quando nós substituirmos esses valores, nós vamos fazer a relação matemática e daí nós podemos concluir que a nossa tensão secundária vai ser de 500 volts. A partir dessa fórmula, nós podemos obter os mais variados níveis de tensão para
todos os tipos de transformadores, desde os pequenos transformadores para instrumentos de medição e proteção, até os grandes transformadores de potência. Vemos aqui alguns tipos de transformadores. Nesse caso, transformadores de corrente. Na sequência, nós vamos ver os transformadores de potencial, que são os transformadores que vemos nas ruas. E por fim, nós iremos ver os autotransformadores, que são transformadores de apenas um enrolamento e que têm derivações para fazer as conversões de tensão. Chegamos assim ao fim da nossa primeira jornada. A linguagem simples e direta das aulas que vimos até o momento é assim de propósito, com o intuito de levar o entendimento com mais facilidade à maior parcela possível das pessoas que tiveram acesso a esse curso. Muito obrigado pela sua persistência, pela sua paciência e até uma próxima oportunidade. Até lá!